234 acidentes já foram registrados nesse ano nas 3 rodovias da Baixada Cuiabana. Desse total, 32 pessoas não resistiram aos ferimentos. Voltamos agora, vamos falar agora com Oliveira Júnior. Está aí o nosso multimídia se preparando, já comprou loção bronzeadora, tem uma série de coisas, Camboriú, pissarras, bombas, bombinhas, está esperando. Multimídia, qual a rodovia aqui da Baixada que lidera essa triste estatística de atropelamentos, de mortes, de batidas? Bom dia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado de Mato Grosso. Nós temos em mãos dados das 3 principais rodovias aqui estaduais da Baixada Cuiabana. Vamos começar pela MT 251, Edivaldo. 10 vítimas fatais este ano, 31 acidentes com vítimas e 41 feridos. A MT 010, 3 vítimas fatais, 16 feridos. E a MT 040, com 24 acidentes, 24 vítimas e 6 delas fatais. São dados preocupantes, principalmente na MT 251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, apesar de estar sendo recapeada, de ter algumas obras, algumas benfeitorias que foram feitas no governo anterior, como baias para estacionamento, para reparos de carros, porque o acostamento é muito pequeno desta rodovia, mas ela, infelizmente, é a que teve a maior quantidade de vítimas fatais nesse ano. E nós estamos no período de férias, período que coincide com também a intensidade de chuvas nas estradas e, por isso, é uma grande preocupação por parte das autoridades do trânsito. Nós estamos recebendo aqui ao vivo o Tenente Dutra, do Batalhão de Trânsito Rodoviário, que tem as informações. Primeiro, analisando esses números, né, Tenente? Infelizmente, a rodovia Cuiabá-Chapada continua tirando vidas, né? E são casos de imprudência, imperícia e, em alguns casos, até problemas até da pista, né? Que não é o caso agora, a pista está sendo reformada, etc. e tal, mas são dados preocupantes. Bom dia. Exatamente. Como você mesmo afirmou, os grandes fatores que geram acidente de trânsito hoje nas rodovias estaduais, a gente pode destacar geralmente o mau estado de conservação do veículo, o excesso de velocidade, a ultrapassagem, né, em local inapropriado. A estrada de Chapada é um trecho bastante sinuoso e também recebe um fluxo muito grande, chamada região de veraneio. Então recebe o fluxo aumentado nos finais de semana, feriados prolongados, e aí no retorno para Cuiabá essas pessoas acabam cometendo algumas imprudências, como você mesmo disse, no trânsito. Como é um trecho sinuoso, as pessoas acabam ultrapassando em curva, em aclive, declive, desrespeitando a velocidade da via, né, e colocando em risco a própria vida e a de terceiros. Como nós verificamos aí, nós tivemos aí cerca de 98 acidentes com vítimas, né? Desses acidentes com vítima que nós tivemos aí, cerca de 32 vítimas vieram a óbito nas rodovias próximas à grande capital. Então é um número bastante elevado, né, e a gente destaca esse fator que é a imprudência, a negligência ou a imperícia dos condutores. E é bom lembrar, Edivaldo, que nós estamos falando apenas das rodovias estaduais próximas aqui à capital. Não estamos incluindo aí, até porque não é de competência do batalhão rodoviário, as rodovias federais. Lógico que daí é com a PRF. Nós temos a BR-364, 63, né? Também, infelizmente, com muitos acidentes. Você se lembra, recentemente, aí um caminhão que pegou fogo, explodiu lá na serra, lá com vítimas, né? E volta e meia esse acidente acontece. Agora, Tenente, nós teremos já, nesse final de semana, o Natal, depois no outro final de semana, o Ano Novo, e com o cancelamento das festas de Réveillon, em Chapada, por exemplo, aqui, devido à pandemia, a tendência seria de que o fluxo de veículos fosse menor. Porém, o que nós temos percebido é que muita gente está trocando as viagens de ônibus, de avião, pelo carro, por uma questão de biossegurança. Isso pode aumentar a quantidade de veículos nas estradas, né? Sim, exatamente. Como também há uma dificuldade em viajar para fora, para outras cidades, até por conta desse cenário pandêmico que a gente se encontra, alguns condutores acabam optando por regiões de fazenda, regiões de banho, né? Como as 3 regiões próximas a Cuiabá são consideradas regiões de banho, né? Chapada, Nossa Senhora da Guia e Santo Antônio. Então, a tendência é que haja um aumento
no fluxo dessas rodovias, justamente por isso, porque as pessoas, ao invés de estar viajando para outros estados, viajar parentes fora, elas estão acabando viajando aqui dentro mesmo do nosso estado. E o fluxo acaba sendo maior nesse círculo próximo a Cuiabá. A operação fim de ano, inclusive, já foi deflagrada. Como é que vai funcionar o policiamento nesse período até o final do ano? A Polícia Militar, como um todo, está se empenhando, está com 100% do efetivo na rua, trabalhando, e o Batalhão de Trânsito também. O Batalhão de Trânsito está dispondo quase 100% do efetivo, estamos ficando somente com registro de acidentes dentro do batalhão, que também é uma demanda social que há, para que as pessoas possam registrar os boletins de acidente ainda nesse período. Porém, o restante do efetivo, conhecido como administrativo, está todo nas ruas, está empenhado totalmente na fiscalização de trânsito, na manutenção da segurança da malha viária, né, na região de Cuiabá, Várzea Grande e nas regiões rodoviárias próximas, né, que seriam principalmente aí Estrada da Guia, Estrada de Chapada e de Santo Antônio. O que impressiona também, Tenente, nesse balanço, e talvez até nem tenha sido mencionado, mas nas operações Lei Seca, conjunta entre a CEMOB, a Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito, a enorme, absurda quantidade de pessoas dirigindo sob influência de álcool, ou seja, bêbados no volante, que quando não provocam acidentes, que tiram a própria vida dele, matam outras pessoas. Nós tivemos ontem, por exemplo, um empresário do agronegócio aí, uma pessoa, de posse, educada, mas que encheu a caveira e saiu furando o sinal aí, foi preso em flagrante. E a lei, nesse caso, é bem rígida, perde o direito de dirigir, a carteira é retida, ele vai ter que voltar para a escolinha, sem falar naquela multa de quase R$3.000. Sim, e sem falar no processo criminal que a pessoa vai responder. Hoje, dirigir sob efeito de bebida alcoólica, ele é um crime tipificado e a pessoa está passível, além da parte administrativa e civil, né, que é a indenização, danos materiais, ainda assim é o processo criminal. E como você bem disse, hoje em dia todos os níveis sociais, eles dirigem um veículo, seja uma motocicleta, seja um veículo importado, seja um veículo nacional. Então, ou seja, nós temos condutores de todas as classes sociais. E, infelizmente, hoje, nas operações Lei Seca e na operação de fiscalização realizada pelo Batalhão de Trânsito, é comum nós encontrarmos cidadãos de todas as classes sociais que dirigem sob efeito de bebida alcoólica. Então, o que falta muito é essa consciência, né? Como você disse, a pessoa que ingere bebida alcoólica, ela não é um criminoso propriamente dito, ela não roubou um banco, ela não está fazendo um assalto, porém, com o ato de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, ela passa a entrar em conflito com a lei e passa a uma condição de cometer um crime. Porém, ele é um cidadão comum. Então, é importante frisar isso, que quem comete o crime da direção sob efeito de bebida alcoólica, geralmente é um cidadão comum. É um pai de família que deveria dar exemplo para os filhos, é um empresário, é uma autoridade policial, uma autoridade civil que deveria estar dando exemplo para a sociedade e, infelizmente, às vezes acaba dando um exemplo negativo com o ato de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, colocando em risco a vida dele e dos outros cidadãos, também dos outros condutores, que muitas vezes são conscientes, estão dirigindo ali dentro das normas de trânsito, obedecendo as regras, não ingeriu bebida alcoólica e acaba tendo a vida comprometida por conta do ato de terceiro. Rivaldo, o Tenente Dutra está à sua disposição aqui para as perguntas.